E a gente começa agora mais um programa Ponto de Encontro e hoje a gente vai falar sobre os filmes da trilogia De Volta para o Futuro. Ângelo, para começar a nossa conversa, De Volta para o Futuro está aí há mais de 30 anos sendo presente na cultura de muitas maneiras, para além até do cinema, né? O que tu acha que é o grande motivo que faz da saga dos 3 filmes ser uma saga tão atual? Acho que o grande segredo é que é bom, né? É um filme bom, é divertido, é legal, as pessoas gostam. E que envelheceu muito bem, né? Ele continua divertido. E acho que como ele trata da perenidade das questões, assim, de como as coisas, apesar de serem diferentes, são meio a mesma coisa, ele continua funcionando, né? Mesmo para quem já nasceu 20 ou 30 anos depois de quando foi feito. E além do filme ser bom, a gente tem uma história muito empolgante e personagens empolgantes, né? Como é que tu colocaria os personagens nesse contexto e nessa construção do De Volta para o Futuro como uma mitologia? Os personagens, eles são tão importantes na história, pro desenvolvimento da história, que eles vão se repetindo, né? O próprio personagem lá, que é o ator, o Michael J. Fox, ele interpreta os ascendentes e os descendentes dele em vários períodos do tempo. O mesmo acontece com os outros personagens, né? E eu concordo com o Ângelo no seguinte, acho que um grande diferencial do filme é que ele essencialmente é uma história bem contada, né? Ele é realmente uma história que ele faz sentido essa coisa de ser 3 filmes, porque ocorre um início, um desenvolvimento e uma finalização. E num espaço de tempo pequeno até, né? Os 3 filmes se desenvolvem, né? Acontece tudo meio que de forma imediata ali, né? Não existe passagem de tempo entre um e outros, e os personagens, todos eles, acho que todos eles têm uma profundidade, apesar de uns aparecer mais, outros aparecer menos, e curiosamente até uns serem substituídos, né? O ator desistiu de participar o Crispin Glover, que era o pai dele, né? Ele desiste de participar, mas mesmo assim a carga do personagem ela é tão forte, ela é tão bacana, que ela ainda é importante pro resto da história, né? Eu acho que o fato de serem, na verdade, os mesmos personagens em épocas diferentes exigiu que se fizesse uma construção mais robusta dos personagens, assim. Porque para te identificar o cara lá no Velho Oeste e o cara no futuro como o mesmo personagem, apesar de não ser a mesma pessoa, mas de ser o mesmo personagem, ele tem que ter um peso, assim, né? Então acho que talvez por aí que tenha ido para ter esse... E é até engraçado, porque realmente eu tenho que fazer um esforço para pensar que são atores diferentes interpretando o mesmo personagem, como no caso da Jennifer lá também, que na minha cabeça, assim, o personagem se mantém, né? Principalmente porque ela, praticamente no primeiro filme, ela tem uma participação só no início, né? Então tu meio que esquece ela no final do filme. Também é um filme que, pelo menos para alguém, sei lá, da minha idade, tu viu... Ele, na verdade, foi causar um impacto depois de ter sido feito, assim, tu viu ele meio depois, provavelmente já viu meio perto, o 1 e o 2 pelo menos, né, o 3 um pouco menos. Então, essa quem nasce nos anos 80 praticamente vê o filme nos anos 90, de fato, né, assim como esse filme que se repete na sessão da tarde, né, no vídeo na locadora que tu aluga, é mais para os anos 90 mesmo do que para os anos 80, a não ser quem já era adolescente nessa época que assistiu o filme ali. E talvez os anos 80 justamente essa época de virada onde o público adolescente domina os cinemas, né? Que começa lá com Guerra das Estrelas, a era dos blockbusters, né? E os anos 80, essa dominação, eu acho que talvez nesse sentido o De Volta para o Futuro é o grande filme adolescente daquele momento, pelo menos filmes que fogem da estética de ser só um filme adolescente. Ele é adolescente no sentido mais amplo possível, até talvez assim superando filmes daquela época, como Curtindo a Vida Doidado, filmes que também representam aquela geração adolescente, assim, né? Eu acho que é pelo menos o maior desses filmes, assim, não sei se... Porque também esse fato, porque se tu for pensar pelo menos em termos de Brasil, as coisas demoravam muito para chegar, né? Porque ele ia ter um impacto mesmo quando passava na Globo, né? Então isso vai uns bons anos aí, até vir no cinema, até sair na locadora, até... Então esses filmes meio que eles não chegam na mesma ordem ou com o mesmo tempo de que foram feitos, né? Chega tudo meio junto daí, né?
E o De Volta para o Futuro, para mim, é sem dúvida o maior dos filmes dessa leva, assim, o mais relevante. E ainda nessa questão dos personagens, e falando um termo que eu gosto, que é respeitar o vilão, ou respeitar a vilania, né? O De Volta para o Futuro tem isso muito claro, que é a figura do Biff, né? O Biff, ele talvez seja um dos personagens onde a gente consegue ver essa evolução com o passar do tempo, com o passar das eras ali, de maneira clara, mas a gente sempre percebendo, sempre entendendo que ele se trata do elemento a ser combatido na história, né? Vamos dizer, com os vícios que mesmo com a passagem do tempo, ele não vai perdendo ao longo da história, né? Acho que a construção boa dele, uma construção bem honesta dele, mostra toda essa construção dos personagens, assim. E o interessante é que no futuro que se passa no filme 2, o Biff é o cara que se deu bem, né, na história. Assim. Então a gente vê que realmente, além de tudo, ele é um vilão que ele, em algum momento, ele teve lá o seu momento de glória, como todo bom vilão tem o seu auge, assim, e ele se dá bem, né, até, e justamente porque vamos dizer assim, o que precisava ser feito não foi feito, né? Quem tinha que ter tomado as decisões, que o De Volta para o Futuro, no fim, mostra muito isso, né? O fato do Marty McFly e o pai dele serem duas pessoas que na hora H sempre falham, né? Ele falhando na questão de ser músico, o pai dele de ser escritor e tal, e mostra se tu não tomar decisões, quem vai vencer é os outros, e é o lado pior ainda da história, né? É uma identificação de bem e de mal, muito clara, mas não é propriamente uma coisa superficial como muitos desses filmes dos anos 80 que a gente falou passava essa ideia, né? Mas ao mesmo tempo não é superficial, mas vamos dizer... clássica, né? É um bem e mal usando clássico. A palavra errada, ela é totalitária, assim, o cara é mal em essência, né? Tanto que no final do primeiro, quando ele tá lá encerando o carro, meio que se resolve aquele então, o vilão foi pro lugar dele e tal, e seria, em teoria, ele teria estabilizado ali. Mas aí no 2, não, assim que ele tem a chance, lá, dali a 30 anos, ele vai lá, rouba o almanaque e volta pra alterar tudo, e aí dá todo o enredo do 2. Então são personagens que são nesse sentido muito específico, e de novo usando a palavra errada, estereotipados, assim. Eles são o vilão, é o mocinho. Tanto que até o negócio é meio esquisito, assim, porque, por exemplo, o pai e a mãe dele, lá naquele do Velho Oeste, há não sei quantos anos atrás, tem um pai e a mãe dele igual, assim, né? Então aquela linha se repete, assim. E cai numa coisa que também é muito legal, que é muito anos 80, que é um filme que é um negócio que eu imagino que não seria feito hoje, que é esse flerte com incesto, assim, né? Isso permeia o filme todo, né? A origem de toda a parte constrangedora ali de tudo que acontece é isso. A eventual relação entre eles ali, né? No ano passado, em 2015, foi a chegada do Marty McFly ao futuro, e se criou muito essa comoção, principalmente as redes sociais, a internet, ela bombou muito com essa questão, né? Que De Volta para o Futuro acaba justamente extrapolando o cinema, né? Se tornando uma questão de cultura pop, e talvez até um lado bom da cultura pop, né? Porque ele coloca ali em discussões temas bacanas, a própria ciência, que por tabela é o mote da história, né? E o interessante é que depois toda aquela comoção de 2015, assim, obviamente tudo se acalmou, mas uma coisa é inegável, que a partir daquilo meio que, se alguém tinha ainda a dúvida de que De Volta para o Futuro era um ícone, um símbolo praticamente mundial, aquilo meio que dizimou, né? A gente vê, eu mesmo fui em sessões de cinemas, 2 sessões lotadas na mesma hora teve 2 salas lotadas num shopping que eu fui, passando os 3 filmes o dia inteiro, né? Naquele dia que se comemorou os 30, a chegada do Marty McFly ao futuro. Então, eu acho que não dá mais para colocar o De Volta para o Futuro como um simples filme adolescente, porque ele saiu desse universo cinematográfico e
acabou aí ganhando o mundo até em outras mídias, né? Jogos, livros. E eu acho que uma maneira de que isso fica muito clara é justamente com a questão da ciência e até na questão dos produtos que são apresentados ao longo dos filmes, né? Por exemplo, assim, quem viveu ou quem gosta dos filmes dos anos 80, é claro que vai lembrar aí dos Sabres de Luz, de Guerra nas Estrelas, tudo, mas isso não é uma coisa que teoricamente tu pensou, seria legal se tivesse, eu queria ter no meu dia a dia, né? E muitas das coisas que foram criadas nos filmes, na mitologia do De Volta para o Futuro, as pessoas, eu queria ter aquele tênis que amarra sozinho, inclusive até há pouco tempo a Nike lançou um protótipo desse tênis, ou aquela jaqueta que seca, quer dizer que são coisas realmente que fazem o filme ele ficar no imaginário como uma coisa assim, não aconteceu, mas realmente podia ter acontecido. Mas o engraçado dessa parte científica é que, na verdade, ela é uma parte pequena do filme, né? Apesar do... Claro, que a condutor da história é a viagem no tempo e tal, mas tem muito pouco isso, né? Tem muito pouco de ficção científica. É mais uma comédia de costumes, nesse sentido, do que qualquer coisa assim. E assim como Viagem no Tempo, poderia ser, sei lá, lembrando alguma coisa do tipo, que o filme seria o mesmo, assim, né? Eu acho que é interessante por isso, assim, talvez seja uma das qualidades que faz o filme ser tão perene, que não é um filme de ficção científica, né? É um filme de coisas, uma comédia. Como eu tinha falado, né? Na verdade é o mote do filme, não é a história do filme. A história do filme é claramente esse contraste de gerações, né? Inclusive, não por acaso a história se passa também nos anos 50, que é quando os adolescentes ganham voz, né, principalmente como consumidores. Né? E aí a década de 50 ela é muito relevante para a construção do que vem a ser o futuro dos adolescentes, né? Para o que vem a ser como os adolescentes se acabam portando. Inclusive lá a gente tem várias referências lá da mãe dele, não beba, não fume e tal. Coisas que, tipo, ela vai depois se tornar alcoólatra e tal, né? Então, tu vê o contraste dessas duas gerações e nada mais justo que isso se dê justamente com os atores da mesma idade fazendo isso, né? Que tu vê assim, além de tudo, é o mesmo ator com 20 e com 50 anos, né? E isso torna realmente a história mais engraçada aí. Só que daí o outro lado da história é que mesmo não sendo uma história de ficção científica, é claramente talvez aí o grande filme de histórias de viagem no tempo já realizados, né? Até mais do que filmes que são só sobre isso, tipo A Máquina do Tempo, né? Que ainda seja baseado na história lá da H.G. Wells lá, mas é o filme que meio que define isso porque ele mostra essas implicações de como alterar o futuro ou alterar o passado podem ser cruciais, né? Que é o que é o efeito borboleta, e isso até remete a história do Ray Bradbury, lá, que é o Som do Trovão, que ele diz que ele considera até, o autor considera a primeira história ecológica já realizada, que é justamente essa viagem no tempo, que eles estão num futuro, se passa num futuro onde eles viajam para matar dinossauros no passado, né? Mas eles só matam dinossauros que já vão morrer, porque senão eles podem alterar alguma coisa. E quando eles fazem essa viagem no tempo, eles ficam numa esteira flutuante, para não alterar nada no meio ambiente. E daí, num desses momentos, um desses caras que vão lá fazer esse safari aí aos dinossauros, ele acaba pisando fora da esteira e mata uma borboleta. Aí, tipo, quando ele chega, praticamente quando eles voltam pro presente deles, lá que é o futuro, tá tipo uma ditadura instaurada, assim, tipo, mudou totalmente o mundo por causa daquela borboleta. E o De Volta para o Futuro, ele brinca com isso porque, na verdade, assim, só altera as coisas que beneficiam ele, né? O resto permanece tudo igual. Né? E, inclusive, obviamente, se a gente for colocar no papel todos os problemas, são inúmeros problemas que não se resolvem, tô alterando uma coisa para resolver outra, né? Dá um monte de conflitos ali, né? E o engraçado é que o próprio Doc Brown, ele ri disso, né? Ele disse, você nunca tinha feito isso antes? Daí ele diz, não, deixa pra lá, você vai e continua fazendo, porque
Agora que já é palco para discussões. Já que não gerou o fim do mundo, né? Vamos continuar. Isso é presente no filme, tanto que ele mais uma vez fala, né? Talvez isso cause um paradoxo, não sei o que acabe com o universo ou não. E eu acho que o filme é bem isso, assim, usando a viagem no tempo, mas sem seriam as complicações da viagem no tempo, assim, mais do que discutir a viagem no tempo em si. Também a questão disso que está meio por tabela aí nesse conflito de gerações, ainda que a gente só consiga ver isso hoje, talvez mais do que naquela época, é a questão da representação dos anos 80, né? Como os anos 80 foi uma época engraçada que se tornou engraçada inclusive durante os anos 80, né? A gente vê o terceiro filme, que é ali no 89, 90, ali, que se passa, foram filmados juntos ali, né? E já tem, aliás, no segundo filme, já tem uma graça de rir de si mesmo, né? Que é, por exemplo, com aquele café anos 80, né? O Marty McFly, então, vai nessa lanchonete, quem atende ele lá é uma versão virtual do Ronald Reagan, que era o presidente da época, dos anos 80, né? E o café todo colorido, toda aquela coisa... meio brega. Meio neon, meio brega, assim, uma coisa assim, que era o que tinha de moda nos anos 80. E o filme já ri disso, assim, olha só, quando a gente olhar para trás, daqui a um pouco, olha só como a gente... Como era engraçado. Não, e talvez das previsões que ele faça, a mais correta seja essa, assim, né? Mas seja essa que ele já consegue enxergar, embora também já é mais pro final, né? Mas ele já consegue enxergar o que vai ficar dos anos 80, né? E nisso ele acerta, né? O que fica dos anos 80 é essa coisa meio cafona e tal, meio demais. E ele consegue chegar logo ali, embora, claro, já no final, mas ele consegue, mais do que o skate voador ou a coisa secante lá, a jaqueta secante, é isso que eu acho que ele acerta na previsão. E só voltando um pouquinho à questão ainda da ciência, embora, como concordo contigo, que a ciência ela é um elemento pequeno no filme, eles não se importam necessariamente com esse assunto, ela tem alguns conceitos que ficam estabelecidos muito claramente, mas de forma muito divertida, que é aquela famosa teoria do avô, né? Que se eu matar o meu avô, será que eu vou nascer e tal? E isso fica claro, que tipo naquela questão que a foto vai dissolvendo ali, vai diminuindo, quer dizer, o próprio risco da existência dele fica em questão justamente por conta de acontecimentos que ele teria ocasionado no passado, né? Uma coisa que é curiosa também é que esse filme foi feito nos anos 80 e basicamente desde então existe essa visão, pelo menos no mundo do cinema, de que o encontro entre as pessoas de épocas diferentes vai provocar um apocalipse, um fim do mundo, né? E o filme que vem mais ou menos mudar isso é o primeiro Star Trek aí do J.J. Abrams, né, que faz esse encontro dos dois Spocks ali, e é engraçado que isso, eu confesso que quando eu assisti eu até choquei, porque eu tinha ainda essa visão construída aí de que realmente o possível encontro ali fosse algo devastador, e no fim é só mais uma das teorias que deixa o filme engraçado, assim, né? Não, eu acho que ele é bem, o De Volta para o Futuro é bem sintomático da época nisso também, porque ali no final no decorrer dos anos 80 se perde e isso tem a ver com coisas tipo guerra nuclear e tal, mas tu perde a visão da ciência como um negócio fora do mundo, ela passa a fazer parte do cotidiano, né? Então essas grandes invenções e tal deixam de ser uma coisa do cientista para ser uma coisa aplicada. Tem o próprio projeto Guerra nas Estrelas que se dá na época do Ronald Reagan. Né? Mas ele começa a se enxergar essa hard science assim como um negócio que vai mudar o teu dia a dia, que tu vai ser e ali, ou talvez se fosse pensar por outro caminho, seria o maior absurdo do filme isso, que o cara inventa uma máquina do tempo e fica, embora deixe subentendido que ele também vai para outras épocas e faz outras coisas, mas o cara inventa uma máquina do tempo e fica ali resolvendo se o cara vai casar com não, se vai a mãe, em vez de, sei lá... Vai perder o emprego ou não, né? Como eu tinha falado, é só realmente para as questões que lhe interessam que o futuro altera, né? Ainda que, obviamente, no 2 lá tem aquela questão da cidade ter se tornado lá um verdadeiro pandemônio lá, quando o Biff é o
é o dono da cidade, né? E também falando, já que tu tocou aí justamente nessas questões aí um pouco mais políticas, né? A gente tem aquela piada clássica que quando o Marty chega no passado e fala pro Doc Brown que ele é do futuro, ele fala que o presidente é o Ronald Reagan, e o Ronald Reagan, na época do 1955, ele era ator, né? Aí o Doc Brown pergunta assim, quem que é o vice? Jerry Lewis, que era o maior comediante do momento, né? E inclusive o Reagan assistiu o filme na Casa Branca e disse que ele se acabava de rir, assim, cara. Achou uma das coisas mais engraçadas do filme. Que eu acho que é uma coisa que se perdeu, principalmente a partir dos anos 90, que é essa coisa de rir de si mesmo, inclusive politicamente, né? Talvez nos Estados Unidos isso se mantenha um pouco mais, né? Até porque eles fazem lá graça muito mais fácil na questão política, né? Aqui no Brasil a gente tem um certo receio, talvez pelo nosso passado ser muito mais conturbado de ditadura e politicamente do que o deles, tal. Mas os Estados Unidos faz essa graça com mais facilidade e o filme, todos os filmes, na verdade, deixam isso muito claro, né? Com essa questão política ser ironizada e ver o quanto, na verdade, o avanço tecnológico, que é justamente o que agradou tanto o Reagan, ele fala, né, que uma das coisas que ele mais gostou, olha só, o desenvolvimento tecnológico que a gente vai chegar um dia, criar uma máquina do tempo e tal, né? E o desenvolvimento tecnológico, então, acaba sendo uma das marcas do governo Reagan. Então a gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até lá!